Dando continuidade, convidamos agora o diretor, presidente do Comitê Guandu, professor Décio Tubes Filho. Representante também da Universidade Rural Federal do Rio de Janeiro. O secretário executivo, o senhor Antônio César Aragão. Representante da Petrobras Reduc. O diretor Adalésio Vieira Guimarães, representante da Lightjet S.A. Representando a diretora Rosa Maria Formiga, a senhora Gláucia Freitas Sampaio, do INEA. E para finalizar, convido a diretora Sheila Santos Vale, representante da Prefeitura Municipal de Piraí. Gostaria de pedir a todos os presentes que se colocassem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. O Felipe já apresentou. Estou representando o senhor Edson Fujita, que é diretor executivo da GEVAP. E em 2010 a gente teve a oportunidade de celebrar 2 contratos de gestão com o INEA, na qual a GEVAP foi contratada para ser a agência delegatária do Comitê Guandu e dos 4 comitês afluentes do Rio de Janeiro. E nisso a gente fez um processo seletivo no ano passado, possibilitou a contratação de 34 funcionários. E tem uma parte dessa equipe contratada que a gente tem o prazer de apresentar hoje para vocês, para poder estar dando um respaldo, um amparo técnico, administrativo, financeiro, institucional, principalmente para o Comitê Guandu e para os outros comitês afluentes, além do CEIVAP, que a GEVAP já é a entidade delegatária que exerce as funções de secretaria executiva. Bom, nesse momento eu vou passar a palavra a magnífica reitora em exercício da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professora Ana Maria Dantas Soares, para seu pronunciamento de abertura e boas-vindas aos convidados. Boa tarde. Boa tarde a todos os membros da mesa. Boa tarde a todos aqui presentes. Entender, né, as demandas que são apresentadas e a necessidade constante de um apoio de estudos, de projetos, de definições de políticas e de apoio aos gestores dos diferentes poderes, né, municipais, estadual e mesmo federal, no desenvolvimento de ações efetivas para a melhoria da qualidade de vida, em síntese, né, para que nós possamos ter realmente uma possibilidade de um desenvolvimento maior da nossa região e um desenvolvimento sendo feito de forma sustentável. Mas a gente não pode se furtar a questões que estão colocadas no nosso dia a dia. O município de Seropédica, no último ano, e continua nesse momento, uma luta muito grande de todos os segmentos da sociedade e dos poderes públicos aqui colocados em defesa da qualidade de vida neste município. E essa defesa dessa qualidade de vida passa por um repensar das próprias políticas e das próprias definições do que significa esse desenvolvimento. O desenvolvimento científico e tecnológico é fundamental, mas o desenvolvimento humano deve vir em primeiro. Por conta disso, eu passei as mãos, e outras pessoas passaram também as mãos dos nossos convidados, a decisão do nosso Conselho Universitário com relação ao processamento de ações do que se
se chama Aterro Sanitário em Seropédica. Nós temos uma posição definida enquanto instituição de ensino superior, com essas qualificações que eu aqui coloquei, uma instituição que não só está preocupada no desenvolvimento do ensino e da pesquisa, mas principalmente na formação de cidadãos conscientes do seu papel na sociedade. E a Universidade Federal Rural tem participado ativamente, junto com a Embrapa, junto com os demais organismos que fazem a sociedade civil do Seropédica, de atividades, de reuniões e principalmente da possibilidade de fornecer o nosso conhecimento técnico-científico para definições que sejam menos impactantes para o conjunto da sociedade de Seropédica e do seu entorno. Nós consideramos, senhores representantes dos órgãos estadual e federal aqui presentes, que cumpre o dever da universidade se colocar à disposição para cada vez mais nós podermos ter um diálogo técnico e científico e colocar o potencial que a instituição tem e que os demais setores da sociedade têm à disposição dos órgãos públicos, do governo federal e do governo estadual, para oferecer alternativas sustentáveis que possam garantir a qualidade de vida no nosso entorno. Mas, principalmente, ela será mais bela e mais efetiva quando nós estivermos todos juntos trabalhando pela ciência, pela tecnologia e, principalmente, pela dignidade. Muito obrigada. Agora eu vou pedir ao secretário executivo do Comitê Guandu, senhor Antônio César Aragão, que se dirige à tribuna para dar início à condução dos trabalhos desta reunião. Bem, gente, muito boa tarde. Estou mais uma vez aqui para cumprimentar a mesa, nosso secretário Luiz Firmino, o presidente da ANA, Vicente, os demais membros da diretoria colegiada. Estamos dando início à primeira reunião ordinária do plenário do Comitê Guandu para o ano de 2011. Ok? Na realidade, essa plenária é a derradeira aqui da secretaria. Ok? Então, na realidade, tem um sabor de despedida na Secretaria Executiva. Recebendo dinheiro do governo do Guandu, que o Águas e Florestas são várias pessoas que financiam, várias entidades financiam, e é repassado pelo comitê. É só tirar essa dúvida, da onde sai, quem paga, quem não paga, e se eles continuam com os projetos. Replanta 2, e Águas e Florestas, que passa pelo Comitê Guandu. Aí vai ficar trabalhando em prol da instituição, entendeu? E hoje eu não vejo a representação Instituterra como sociedade civil. Se está pleiteando projetos junto ao governo, na minha visão, se trabalha com o governo, na minha visão, hoje a luta de a direção das forças do Instituto seria para os interesses do governo e não da sociedade civil. Eu queria só esse esclarecimento e se tem como haver uma nova indicação para um representante da sociedade civil. Obrigado. Posso falar, Deixa eu só a primeira parte aí, só colocar aqui só um registro. Eu queria registrar a presença da presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, Luísa Cristina Krau, que eu, por um esquecimento, desculpa. Deixa eu esclarecer a plenária, nem todos estão familiarizados com algumas coisas. Quando a gente faz uma eleição, propõe as indicações, cada segmento, as proposições são feitas no seu segmento. Então tem um segmento usuário, segmento sociedade civil e segmento governo. Então todos se encontram num fórum
e tira os seus parceiros. Então, o que você está questionando, você estava presente no fórum. Ok? Isso foi discutido. E naquele fórum foram eleitos os representantes da sociedade civil, inclusive eu, tá? Como universidade. Inclusive, vocês tinham a vaga de titularidade e cederam essa vaga. O Instituto Terra teve outra eleição dos seus parceiros, como foi a ONU Brasil. Ok. Então, eu te respondo assim, isso foi eleito entre os seus parceiros, como eu fui eleito entre o meu segmento. Então, até aí, nenhuma ilegalidade, nenhum questionamento. Quanto ao Instituto Terra receber recursos do comitê, se você consultar o regimento, ele não impede isso. Não há um impedimento, não é claro. O nosso regimento está sendo refeito. Isso, inclusive, pode ser acrescentado no novo regimento, mas ele está parado lá por conta de que as câmaras técnicas tiveram problema no seu funcionamento no ano passado. Então, isso é um problema. Não existe no regimento um impedimento para que seja feito. Vou complementar. Não é o Instituto Terra que recebe dinheiro. Quem recebe dinheiro são os agricultores. Tá? Então, eu não vejo aí. Quanto ao Replanta, ele não é um projeto do comitê e nunca foi um projeto do comitê. Ele foi um projeto que o comitê teve interesse, foi parceiro, mas nunca foi um projeto com recurso do comitê. Portanto, o que ele faz e deixa de fazer, isso é uma relação entre Estado e Instituto Terra. Agora, eu não vejo por que uma ONG que tenha recursos do Estado não possa fazer parte do comitê. A gente não pode impedir isso, é livre. Assim como existem outras instituições que têm parceria com o Estado e estão aqui. Tá? Então, sintetizando, não existe impedimento legal para que ele não faça parte. Quanto a retroagir o processo, isso é absurdo, porque, na verdade, nós tiramos uma chapa em que ele foi indicado pelos seus parceiros para fazer parte dessa chapa. Então, não é assim, não é impondo, saindo. Não existe um questionamento legal. Esse tipo de questionamento foi feito anteriormente, tá? Inclusive em função até de uma comissão que foi feita que Paracambi fazia parte dessa comissão. Em função de Paracambi receber recursos do comitê de saneamento. Então, eu não vejo porquê. Se a gente vai começar a ver esse tipo de problema, fica um pouco complicado, porque o interesse do comitê é que a Quinto Elemento tenha projetos do comitê, é que todas as ONGs tenham projetos do comitê. Vai chegar um ponto, se todas as ONGs que estão no comitê tiverem recursos liberados pelo comitê, ninguém vai fazer parte do comitê. A não ser que isso esteja colocado de alguma forma bem clara no nosso futuro regimento. Enquanto isso não acontecer, não existe ilegalidade, não existe essa possibilidade. Tá? Ok. Só ratificando o que o Décio colocou, na realidade, as instituições da sociedade civil habilitadas a participar do processo, elas participaram. Se existem instituições que não estavam na época habilitadas ou não quiseram participar, ok? Isso não é... Já que eu estou pedindo a intervenção, sou presidente da FAMERG. Só um minuto, amigo. Só um minuto. Gostaria de dizer que eu estou a meia hora do lugar. Só um minuto. Pedindo a palavra. Você vai ter a palavra. Só um minuto, por favor. O companheiro Décio ali. Só um minuto, por favor. Por favor. Microfone para ele fazer a pergunta dele. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Estou presidente da FAMERG. Gostaria de dizer que na reunião em que houve essa convocatória justamente para se definir a questão de como seria a eleição da chapa, nós tínhamos definido, não ficou definido nesta reunião quem seria. Se houve 3 propostas, inclusive a FAMERG também estaria pleiteando essa vaga de diretoria. Bem, a FAMERG não foi informada em momento nenhum de uma outra reunião que estaria se rediscutindo a definição do Instituto Terra, do Quinto Elemento, da FAMERG, seja lá quem for. Se decidiram que seria o Instituto Terra,
Isso aí, companheiro de Décio, deixa-se uma nuvem aí para se perguntar, porque não foi oficialmente. Não foi oficialmente. Teria que se ter uma outra convocatória do segmento, já que lá atrás não foi definido. Eu estou errado, companheiro? Ele estava. Isso que o companheiro está discutindo aqui. Porque na reunião que era para se ter definido, não ficou definido. Teria que ter uma outra reunião, então, para se definir e chegar ao final. Só que apareceu, de repente, para a inscrição da chapa, o Instituto Terra. Esse é o questionamento. Junto com a FAMERG, teria outros companheiros também solicitando, não vamos analisar sobre isso. Nós temos uma pauta a seguir e a gente vai... também referenda a respeito das soluções ou de possíveis soluções no sentido de garantir a perenização, a sustentabilidade hídrica do Guandu. Vocês todos sabem, existem 3 grandes transposições no país. O sistema Cantareira, que é da bacia de onde eu venho, do Piracicaba, a transposição do Rio São Francisco. No Cantareira são cerca de 33 metros cúbicos por segundo, 31 metros cúbicos tirados de uma bacia representa por volta de 60% de retirada da bacia do Piracicaba para São Paulo. A transposição de São Francisco, que representa 26 metros cúbicos por segundo de uma vazão mínima no rio de 1.300 metros cúbicos. Né? Mas é uma vazão, é uma transposição, sem dúvida nenhuma, muito importante, tanto do ponto de vista político, principalmente do ponto de vista econômico e social, para dar garantia de sustentabilidade hídrica ao semiárido brasileiro. E a terceira grande transposição é a transposição aqui do Paraíba do Sul e Guandu. E essas transposições, por sua natureza, elas são conflitos permanentes pelo uso da água. Então, nós estamos em cima de bacias que têm um conflito permanente. Ora, esses conflitos são mais explícitos, ora, nós temos a capacidade de fazer alguns arranjos que têm a duração de algum tempo. Depois, obviamente, outros interesses se manifestam, outras condições se manifestam, e esse arranjo é um arranjo permanente. Eu vim aqui, inclusive, por um convite da Light. O Adalésio, no dia de amanhã, vai me dar essa oportunidade, ele está aqui também, mas ele vai me dar essa oportunidade de fazer uma visita ao Complexo de Laje. Recebi o convite da SEDAI para vir conhecer a estação aqui do Guandu, vou estar aqui com vocês. É muito importante que na tomada de decisão, no que cabe à agência reguladora, a gente possa ter um conhecimento muito mais próximo dessa realidade. E é um sinal concreto do que aponta a Política Nacional de Recursos Hídricos, que a gestão de água deve ser descentralizada e participativa a partir do quê? Dos interesses da sociedade, dos usuários e do próprio poder público. Então, a minha mensagem de otimismo é um desafio que não é pequeno, né? Mas saibam que vocês são uma referência importante para o Brasil e parabéns pelo mandato de vocês que se inicia no dia de hoje. Muito obrigado.